Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao Sobe da Fé, local onde a fé e a razão se encontram para um diálogo profundo. Eu sou Douglas Scarpe, teólogo, professor e podcaster. E antes de começarmos este episódio, eu quero agradecer muito a você por sua inscrição neste canal. Sabia que 70% dos que assistem os nossos conteúdos não são inscritos? Se você é, o meu muito obrigado. Quero continuar incentivando a você que ainda não é inscrito a se tornar parte dessa comunidade. Se inscreva aí e ative o sininho. Sério mesmo, isso não vai passar de 10 segundos. Hoje exploraremos a vida do apóstolo Paulo, mas não o Paulo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e sim o jovem Saulo da cidade de Tarso. Hoje eu vou compartilhar com você sobre o Saulo, o jovem fariseu em formação. E antes de Saulo se tornar um homem que escreveu cartas e moldou o cristianismo, ele era um jovem ambicioso, fervoroso na fé judaica e também cheio de contradições internas. Reflita comigo, quem realmente era este homem antes da estrada de Damasco? O que moldou a mente e o coração de Saulo? Seu nome foi mudado porque recebeu uma nova identidade? Será? Imagine-se comigo em Tarso, nos tempos da juventude de Saulo, uma próspera cidade localizada no sudeste da atual Turquia. Tarso era um principal centro cultural, conhecida por sua educação filosófica e por sua convivência entre culturas gregas, romanas e também judaicas. Foi aqui, nessa cidade importantíssima, que Saulo, se não nasceu, veio ainda quando criança morar. Nasceu em uma família judaica, conforme ele mesmo afirma, da tribo de Benjamim, Filipenses 3, de 4 a 5. Jeremy O'Connor, um biógrafo de Paulo, escreve que Tarso não era apenas um lar para Saulo, era uma lente por meio do qual ele via o mundo, uma cidade que era ao mesmo tempo um ponto de encontro cultural e um lugar de profunda tradição judaica. Por aí, dá para compreendermos como Saulo chegou a ser um poliglota, ou seja, falando várias línguas, o hebraico, o aramaico, o grego e provavelmente o latim. Além de crescer imerso na lei judaica, Saulo tinha um privilégio raro. Ele tinha a cidadania romana. Esse título, herdado de sua família, garantia direitos que o protegiam inúmeras vezes em sua missão lá no futuro. Mas como a família de Paulo conseguiu essa cidadania, visto que eles eram hebreus? Jeremy O'Connor, o biógrafo de Paulo, explica que provavelmente havia duas possibilidades. A primeira, ou eles teriam comprado, coisa que era comum naquele tempo, ou a segunda opção, que era eles terem adquirido por meio de trabalhos prestados ao governo romano. Não sabemos ao certo como eles conseguiram isso. Para ser sincero, a cidadania romana conferida a Saulo deu certos direitos e proteções legais a ele. Ele utilizou em momentos cruciais de sua missão, como por exemplo em Atos 22, de 25 a 29, quando Saulo invoca sua cidadania romana para evitar ser açoitado sem um justo julgamento. Isso era um direito exclusivo e reservado aos cidadãos romanos. Mas por enquanto, voltemos a Tarso, onde o jovem Saulo apenas observava melhor as duas culturas, o rigor farisaico e a disciplina romana. Ainda cedo, Saulo foi enviado de Tarso para Jerusalém, com o propósito de estudar sob os pés de Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos daquela época. Gamaliel foi um dos rabinos mais influentes do judaísmo no primeiro século.
Ele era conhecido por seu equilíbrio, sua sabedoria e sua postura moderada em questão da lei, sendo mencionado em Atos 5, onde ele defende os apóstolos contra condenação precipitada. Paulo diz ao seu respeito: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui educado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois. Atos 22, 3. Mas o que significa esse tal de aos pés de Gamaliel? A expressão aos pés não deve ser encarada apenas de forma literal, mas sim como um indicativo cultural e também pedagógico. Nos tempos antigos, tempos de Paulo, os discípulos frequentemente se sentavam no chão ao redor de seus mestres, enquanto o rabino ensinava de uma posição elevada, ou de pé ou em uma cadeira. Assim, sentar-se aos pés de alguém indicava a posição física de quê? Humildade e prontidão para aprender e absorver aquilo que o mestre estava ensinando. Estar aos pés de um rabino também era um sinal de submissão à sua autoridade e compromisso total de seguir a sua interpretação quanto à lei. Essa expressão denotava a proximidade e dedicação total no aprendizado. Saulo não era apenas um observador da lei, ele a via como a essência de sua identidade. Para ele, a lei não era apenas um código moral, mas o próprio fio condutor da história de Israel. Citação de Jeremy Mofcono, o biógrafo de Paulo. Isso significa que esse fervor pela lei levou Saulo a se tornar um defensor ferrenho do judaísmo contra qualquer ameaça, ou seja, um fariseu fanático. Como fariseu fanático, aos seus olhos, o cristianismo nascente era uma total afronta. Mas será que esse zelo escondia algo a mais? Uma busca por significado, talvez, uma luta interna que ele ainda não compreendia? Vamos ver mais adiante. Mas antes, vamos dar uma pausa para refletirmos sobre o que aprendemos até agora. Então, até aqui aprendemos que Saulo, em primeiro lugar, nasceu na importantíssima cidade de Tarso. Ele era filho de pais hebreus. Saulo recebeu a cidadania romana que o ajudou em sua missão posterior e foi educado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Os estudos fizeram de Saulo também um ferrenho fanático pela lei do Senhor, não deixando nada e ninguém contrariar a sua interpretação e zelo pela lei. Pense comigo, o que leva um jovem a se tornar tão radical em suas crenças? Será que ele entendia realmente a profundidade de sua fé ou estava apenas seguindo tradições dos seus antepassados? Com sangue nos olhos e fanatismo no seu coração, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, o conduzissem presos a Jerusalém. Atos 9, de 1 a 2. Saulo, como um fariseu zeloso e aliado ao sistema religioso judaico, tinha acesso direto ao sumo sacerdote, que possuía autoridade sobre questões religiosas e sociais dentro do judaísmo. Essas cartas funcionavam como uma espécie de mandato oficial, dando a Saulo autoridade para perseguir os seguidores do caminho, como os primeiros cristãos eram chamados, e trazê-los presos para o julgamento em Jerusalém. O foco
principal de Saulo era eliminar o movimento cristão, que era visto como ameaça à pureza da religião judaica. Vendo os cristãos como hereges que estavam distorcendo a fé judaica, ele os perseguiu e queria eliminá-los. Só que no meio do caminho, Saulo encontrou com Jesus e teve o seu nome mudado, significando transformação ou uma nova identidade. Será isso mesmo? Absolutamente não. Muitos acreditam que essa mudança de nome de Saulo para Paulo foi o resultado de sua conversão ao cristianismo. Mas a explicação é mais ligada a aspectos culturais e linguísticos. Saulo, ou Shaul, em hebraico significa pedido ou desejado. É um nome judeu de origem hebraica, muito associado ao primeiro rei de Israel, o rei Saul, da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Paulo. Agora, Paulo ou Paulus do latim significa pequeno ou humilde. Como a família de Paulo recebeu uma cidadania romana no meio da diáspora, era comum terem seu nome de nascimento usado em contextos religiosos e culturais, e um nome romano ou grego usado em contextos sociais e também seculares. Após a sua conversão, Saulo se dedicou totalmente à missão entre os gentios, ou seja, os não-judeus. Adotar o nome Paulo o tornava mais acessível em ambiente greco-romano. Usar o nome romano era um gesto de quê? De identificação cultural, facilitando a sua comunicação e também a sua aceitação em comunidades gentias. Olha uma curiosidade. Nos relatos antes a sua conversão, ou seja, antes de Atos 9, ele é sempre chamado de Saulo, reforçando a sua identidade judaica. Após assumir a sua missão entre os gentios, a partir de Atos 13, ele passa a ser chamado de Paulo, refletindo uma nova vocação e o público que agora ele buscava alcançar, os gentios. Então essa mudança de nome tem muito mais a ver com a cultura que Paulo estava inserido. E no próximo vídeo, saiba o que Paulo foi fazer na Arábia após a sua conversão ao cristianismo. Deus abençoe e abraço.